Hoje nós vamos explicar o que está acontecendo com a CPI das fake news, né? O que ela significa. Basicamente, né, dando um spoiler aqui, significa a CPI da censura. Mas para entender, né, por que ela significa isso e o que está rolando agora, nós precisamos dar alguns passos atrás. Tudo começou em 2016 com o plebiscito lá que gerou, né, a decisão popular de saída do Reino Unido da União Europeia, né, a famosa Brexit, e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que foi um ataque frontal, né, ao establishment político globalista, né, ao establishment político de esquerda, aí tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O que produziu, né, o que permitiu que tal avanço conservador acontecesse? Basicamente, as redes sociais. Porque nós temos a imprensa, a grande imprensa, né, hoje em dia, controlada pela esquerda, sendo um braço da esquerda. O viés, né, o viés esquerdista aí da imprensa, tanto, né, na Europa, nos Estados Unidos, quanto no Brasil, é inquestionável, né? Se você ainda não percebeu isso, você vive no mundo da ilusão. E essa imprensa, então, ela controla a comunicação com o público, defendendo, né, vendendo toda a agenda esquerdista, alimentando aí um eleitorado de esquerda, propaganda. Não é mais jornalismo, é propaganda. O que permitiu, né, que as ideias conservadoras voltassem a circular, como aí um contra-ataque, né, a esse establishment midiático, foi exatamente a abertura aí dos canais de comunicação pelas redes, né, ficaram conhecidas como redes sociais, onde qualquer pessoa tem a capacidade de ter a sua mensagem transmitida e atingir um grande público mesmo sem ter toda uma estrutura aí de uma grande rede de televisão, de um grande jornal e assim por diante, né? Obviamente que esse pessoal que controla, né, as notícias, controla o que chega até você, há muito tempo não gostou dessa ideia, né? E essas pessoas estão ligadas ao establishment político que também não gostaram dessa ideia. Eles querem a concentração de poder nas suas mãos para cumprir a sua agenda, onde o Estado, né, é o grande definidor aí de como você deve se comportar, do que você deve fazer, se você pode ou não pode produzir, se você pode ou não pode falar alguma coisa, né? E aí veio essa história de fake news e discurso de ódio. Ela já estava sendo maturada aí na União Europeia, que é o grande tubo de ensaio, né, dos globalistas para gerar um governo aí central, né, mundial, onde até foi já em alguns países criminalizada a ideia de discurso de ódio, né, e de fake news. O problema é definir, né, quem define o que é discurso de ódio, quem define o que é fake news. E basicamente se usou então essa narrativa para definir o seguinte: Trump só foi eleito por conta da manipulação nas redes, onde conservadores, reacionários, pessoas do pior tipo, né, usaram essa liberdade para manipular as informações, para colocar medo nas pessoas, para fazer um discurso de ódio e aí gerar esse resultado, e nós não podemos permitir que isso repita, né? Nós já ouvimos de uma diretora do Google falando em gravação escondida que o Google não permitiria que 2016 se repetisse, né? Então, de fato, houve manipulação nas redes contra os conservadores, né? Porque essas redes sociais também funcionam como um braço da esquerda, só que é muito mais difícil de controlar, né? Eles vivem aí um problema. Se muito controle for colocado pela própria natureza da internet, eles perdem público, né? Outras empresas mais livres podem ser criadas. Então há um limite para a manipulação que pode ser feita nas redes. Tendo aí o conhecimento do uso das redes pelos conservadores para divulgar suas ideias, para defender, né, a sua visão de governo e para eleger candidatos conservadores ou ter vitórias em plebiscitos com ideias conservadoras, nós tivemos no Brasil, né, um esforço muito grande das redes sociais, principalmente do Facebook, para limitar a capacidade dos conservadores de se exprimir nas redes. Nós tivemos, ainda em 2018, antes das eleições, se vocês não se lembram, uma ação do Facebook em deletar centenas de páginas que seriam ligadas à direita e que estariam espalhando fake news, né? Na verdade, eles usaram um outro argumento, que estariam sendo controladas por contas falsas, contra, né, as regras do Facebook, mas na verdade eles queriam mesmo era calar
aí qualquer pessoa ligada à direita. O mais irônico é que um dos grupos que naquela época foi atingido por isso, que foi o MBL, cuja ação, né, gerou aí uma união da direita para defender a liberdade de expressão, inclusive eu apoiei, né, essa luta contra esse ato de censura. Esse MBL hoje é um dos que está ajudando a CPI das fake news a induzir, né, a censura. A gente já vai falar sobre isso. Mas enfim, com base nessa estratégia então de lutar contra a liberdade de expressão para os conservadores, nós tivemos o Facebook derrubando páginas na internet e nós tivemos a criação das agências de fact-check, que passaram a ser, portanto, agências de censura, já que se uma notícia é definida por essas agências e por ação do próprio MBL na época, foi mostrado que a maioria dos jornalistas que trabalham nessas agências são de esquerda ou de extrema esquerda, né? Você pode ter a diminuição do alcance das suas comunicações, né? Só que, obviamente, nós tivemos uma grande parte dessa comunicação acontecendo pelo WhatsApp, que tem menos controle, até por ser, né, um aplicativo cujas mensagens são criptografadas para a segurança dos usuários. E aí nós tivemos, né, a ação da imprensa, gerando a ideia que o WhatsApp seria uma central de divulgação de fake news. Não esqueçam, né, nós tivemos a grande fake news da Folha de São Paulo dizendo que a campanha de Bolsonaro, através de empresários, teriam pago para divulgar fake news, quando na verdade nada disso foi provado até agora, mas foi provado que o Haddad sim utilizou esse subterfúgio para divulgar informações pela rede, né? Mas o ponto todo o que nós temos é uma tentativa de controle, né? Esses sujeitos não querem que você tenha capacidade de dar sua opinião, de criticar o sistema e, enfim, né, de poder criar uma narrativa que é diferente daquela narrativa que a chamada extrema imprensa coloca, né? É óbvio que ninguém quer a mentira, mas qual é que é a maneira mais efetiva de combater, né, a mentira? Você dá poder para o Estado ou para grupos específicos definir o que é verdade e mentira, ou você ter um campo aberto onde, através, né, da luz do sol, onde todas as pessoas podem colocar suas ideias, fica evidente o que é verdade, fica evidente o que é mentira, justamente pelo choque de ideias, né? Esse é o conceito liberal, de fato, de livre expressão. Para isso que serve, né, a livre expressão, para que nenhum grupo possa controlar a narrativa e possa subverter aí o princípio da democracia que busca, né, criar liberdade para as pessoas. Então, esse é o aspecto número 1. Bom, mesmo com toda essa ação, né, das redes sociais tentando boicotar conservadores, bloqueando sistematicamente conservadores, mesmo com a ação massiva da imprensa com uma série de mentiras, lembram lá da suástica ao contrário, né, da narrativa que o Bolsonaro ia perseguir negros, gays e outras minorias, né, a narrativa que seria um desastre econômico e assim por diante, né? A Miriam Leitão chegando a dizer que o PT defendia a democracia, diferentemente de Bolsonaro, que não, né? O PT que comprou parlamentares, que queria impor a censura, né, até por decreto, que desviou dinheiro do povo brasileiro para ditaduras como a Venezuela, só não criou a Venezuela no Brasil porque não tinha meios para fazê-lo, né? Não tinha cooptado os militares como o Chávez fez lá na Venezuela, né? Esse seria um grupo que defenderia a democracia e o ataque à democracia, o risco à democracia seria aí personalizado por Bolsonaro, nas palavras de Miriam Leitão antes das eleições, né? Tudo isso aconteceu, foi uma enxurrada de fake news por conta da imprensa e mesmo assim Bolsonaro ganhou, quase ganhou no primeiro turno. Por quê? Porque nós tínhamos redes sociais livres. E a partir disso, nós tivemos, né, uma reorganização do sistema para buscar derrubar essa capacidade das pessoas exprimirem as suas ideias na rede, porque não são grupos como o Globo, grupos como Folha de São Paulo, né, como o UOL, como o Estadão, que estão agora criticando o establishment político podre, né? Não, eles estão criticando o Bolsonaro. E o STF está prestes a liberar todos os sujeitos que foram presos na Lava Jato. E a gente vê a grande imprensa se levantando contra isso? Não.
Obviamente que não, né? Por quê? Porque a ideia é que esse establishment podre possa continuar mandando, né? Faz parte aí parlamento, faz parte STF, que defende esses políticos, querem liberar esses políticos, e a imprensa, que perdeu bilhões de reais em verba de mídia, né? A imprensa que foi comprada aí pelo PT. E aí muita gente fala, poxa, mas se a imprensa foi comprada, por que nós tivemos os casos da Lava Jato indo a público? Os casos da Lava Jato foram a público depois que a vaca já tinha ido para o brejo, né? Você sabe muito bem que quando nós tivemos aí a imprensa defendendo a Lava Jato, a economia já estava destruída, né? Nós já tínhamos o pior PIB dos últimos 100 anos, nós já tivemos uma terra arrasada, né? O PT já tinha saqueado tudo e, obviamente, pela indignação popular, a imprensa não poderia se colocar contra e não teria mais como esconder isso. E aí fez um movimento até para tentar, né, reparar aí os danos feitos e colocar no poder alguém que seria ainda do próprio sistema, alguém do PSDB, para manter a dobradinha PT-PSDB, né? Um socialista menos agressivo, um socialista mais agressivo, para que tudo ficasse igual, e não colou. As pessoas foram buscar alguém fora do sistema, como o Bolsonaro, né? E aí nós temos ações para impedir que Bolsonaro governe, tente, né, arrumar a casa, tente limpar o sistema. Nada disso é interesse. O interesse é acabar com o governo, acabar com esse movimento conservador, esse movimento de reconstrução do país. E a CPI das fake news, que foi criada na Câmara e no Senado, é uma CPMI, né, uma comissão mista, com a ajuda do Alcolumbre, foi dada aí o controle dessa CPI à oposição, justamente como uma estratégia de censurar e de defender esse establishment podre, porque quem mais sofre com a pressão das redes é esse pessoal, né? Já que a imprensa não faz mais esse trabalho e ataca apenas Bolsonaro, na esmagadora maioria do tempo, nós temos aí eles querendo calar as redes e querendo atacar o próprio governo utilizando a CPI. Qual é que é uma das formas de atacar o governo? Atacando aqueles que de forma independente, né, que de forma aí não ligado a qualquer grupo da grande imprensa, façam um trabalho de crítica, de divulgação do que está acontecendo e coloque as ideias livremente para circular. Observem, o presidente dessa CPI, que é de esquerda, né, o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, segundo uma denúncia aqui da imprensa, gastou 566 mil de verbas públicas em firmas da própria família e de um assessor dele, de 2015 a 2018, quando era deputado estadual na Bahia, né? E ele não nega que ele tenha feito isso, mas nega que seja irregular. Ou seja, o sujeito gasta, né, verba pública dando dinheiro para comunicação de empresa dele mesmo, e essa é uma prática bastante comum no Brasil, né? E ele vem querer ser um presidente de CPI de fake news, avaliar, né, como é que as notícias devem circular. Já a senadora Lídice da Mata, que é a relatora do PSB, também de esquerda, unha e carne com o PT, ligadíssimo ao PT, também da Bahia, caiu aí em delação da Odebrecht, teria recebido 200 mil reais da campanha, dinheiro ilegal, né? Ela nega, obviamente, mas essa é a acusação feita. Então, Odebrecht, né? E a gente tem o PT atuando fortemente nessa CPI através do Rui Falcão, que é um dos caras que faz aí as convocações, utilizando matérias plantadas na imprensa com esse fim, né? Criando aí criando manipulações para inventar situações e gerar então alguma desculpa para poder convocar pessoas e assim criar algum tipo de pressão para que esse movimento de apoio a Jair Bolsonaro, né, que representa hoje o movimento de reconstrução do país, não vá à frente, que essas pessoas tenham medo de falar ou que se coloquem na defensiva, né? Rui Falcão do PT, né, o PT que opera como uma quadrilha, que saqueou o Brasil, que queria criar aqui uma ditadura, como nós falamos, acusando, mentiram, tiveram, né, no passado e ainda mantém uma rede de blogs que eram pagos com verba pública, diretamente, né? Querem associar eventuais assessores de deputados do PSL com um grande esquema de desvio de verba pública direta de comunicação para blogs.
blogs de esquerda que chegaram a ser implicados no Petrolão, que foram usados como laranja, né? Ou alguém se esquece da denúncia que foi feita lá ao Atush do Brasil 247, que teria participado e recebido valores do esquema do Petrolão, né, que foi investigado pelo Sérgio Moro. Procurem aí no Google, né, tem uma série de informações e outros supostos jornalistas que chegaram a ser laranjas desse esquema de venda de recursos. Teve CPI para isso? Teve investigação para isso? Não. Né? O que nós temos é um verdadeiro circo. O próprio criador da CPI, quem começou, né, a juntar assinaturas, Alexandre Leite, um deputado do DEM, pediu para sair da CPI quando percebeu o que se transformou. Né? Ele falou, né, que virou, depois lá do depoimento do Alexandre Frota, né, Alexandre Frota que dispensa apresentações, ele falou que por sinal foi até a CPI das fake news e mostrou informações falsas, né, posts fake como prova de fake news, né? É uma piada. O próprio Alexandre Leite, criador, falou que a CPI virou um palco para ataques pessoais, né? Então, essa é aí a situação. O objetivo da CPI é basicamente deslegitimar a eleição do presidente, tentar achar alguma desculpa para o impeachment, perseguir, de alguma maneira, acuar, né, pessoas que apoiam aí o movimento conservador, apoiam o presidente, e no final do processo criar alguma legislação que defina, né, algum tipo de censura nas redes sociais, porque hoje as redes sociais formam, né, a maior pedra no sapato desse establishment que está aí. E hoje nós temos a convocação, né, vai lá falar o Alan dos Santos, de um portal conservador chamado Terça Livre, chamado pelo Rui Falcão do PT, que acusa o Alan de propagar fake news e de ter criado na sua casa em Brasília uma sede de milícia virtual. Né? Novamente, o que é milícia virtual? Observe que o termo é, de forma proposital, dúbio, porque pode ser simplesmente uma militância, um ativismo, né? Ou pode ser algo criminoso. Então eles dão essa ideia dúbia justamente para criar essa confusão e para criminalizar por uma aproximação aí, né, com o que seria uma milícia criminosa. Né? Então, esse é o objetivo, é criar essa confusão. E o que seria essa milícia digital? Você defendeu uma série de ideias e ativamente trabalhar com outras pessoas para transmitir essas ideias nas redes, né? Isso seria algum tipo de crime? A Constituição mudou e eu não fiquei sabendo, não há mais livre expressão nesse país, não há mais livre associação de pessoas. Né? Então, basicamente, eles querem criminalizar o movimento conservador, porque esse movimento conservador é a pedra no sapato desse establishment podre que está se reorganizando para assar a maior pizza da história com a liberação dos presos, né, na Lava Jato, que na prática pode ser aí o fim dessa operação e a impossibilidade que sejam presos né, novamente bandidos que foram pegos. Na verdade, a maior parte daqueles que foram pegos, aqueles que foram expostos no escândalo da Odebrecht, faziam parte lá da lista, estão livres, leves e soltos, com as investigações lá andando a passo de tartaruga, né, no STF, como sempre, esperando por um cancelamento desses, né, que o prazo, né, para julgamento passe, então esses crimes sejam extintos do ponto de vista jurídico. E temos o maior exemplo, né, o próprio Rodrigo Maia, aí, considerado por muitos na imprensa, nessa isentosfera, como primeiro-ministro, né, o sujeito que foi aí implicado em relatório e investigação da Polícia Federal como corrupto, né, lavador de dinheiro e que tenha cometido o crime de falsidade ideológica. Basicamente, é isso que nós temos com esse circo chamado CPI das fake news, que em conjunto com o inquérito ilegal do Sr. Toffoli lá no STF, forma uma espécie de AI-5 moderno, né, onde nós temos a busca da limitação da capacidade de expressão, finalmente a censura, e isso nós não vamos tolerar.